Pronto? Shalom, Orochi. Shalom Aleichem. É o senhor mesmo que ensina a palavra de graça? Sou eu mesmo. Eu tenho algumas dúvidas para tirar com o senhor. Muito importante. Tô ouvindo, pode falar. O dízimo é bíblico, não é bíblico, deve ser dado, não deve ser dado? Me explique, por favor, isso. Porque andam usando o livro de Malaquias, eu quero saber disso. Malaquias 3? Isso mesmo, Orochi, isso mesmo. Diz que quem não dá dízimo tá roubando a Deus, eu quero saber melhor disso, Orochi. A sua dúvida então é esta? É sim, senhor, por favor. Tá, vamos lá então. Primeiro ponto que a gente precisa aprender, tá? O que é dízimo? Dízimo é maaser. Maaser quer dizer 10%, tá? Dízimo de Abraão foi dízimo dos despojos. Dízimo de Jacó foi um voto que ele fez, tá? Jacó disse para o Criador: se eu for em paz e voltar em paz, tudo que eu conquistar te darei 10%, tá? E o dízimo de Moisés é o dízimo, um tributo da terra de Israel. Você vai encontrar em Deuteronômio 14, Levíticos 27, você vai achar acerca do dízimo. Malaquias está falando do dízimo de Deuteronômio 14, tá? Então dízimo, na palavra, é grãos e alimentação. Qual é o problema? Eu não sou contra o dízimo. Eu não sou contra o dízimo. Eu não posso ir contra um princípio bíblico, tá? Que está na Torá, porque a palavra do Criador diz que a palavra dele é eterna. O que eu ensino acerca do dízimo? Tá? A questão é a seguinte: o que os apóstolos ensinaram aos gentios? Primeiro ponto que nós temos que entender. O que os apóstolos pregaram? Tá? Agora, o dízimo, se para o dízimo ser uma obrigação dos messiânicos, daqueles que seguem o Messias, isso tem que ter vindo da parte do mestre ou dos apóstolos. Só que os apóstolos não pregaram o dízimo. Por que Paulo não fala de dízimo? Por que Pedro nos conselhos não fala de dízimo? E por que essa geração fala tanto de dízimo? Porque Paulo não pregava dízimo, nem Pedro pregava dízimo. Por que não pregavam? É o primeiro ponto que nós precisamos entender. Por que Paulo não pregou dízimo? Porque o dízimo é um preceito da terra de Israel, dada às 12 tribos, tá? Na realidade são 11 tribos que sustentam uma tribo. E esse rendimento, vamos dizer, dos produtos que é dado a uma das tribos, que é a tribo de Levi, tinha qual finalidade? Alimentação da tribo de Levi, viúvas, órfãos e os estrangeiros. Então, nós sabemos que a alimentação era suprida por as demais tribos. Tinha um lugar específico para se dar o dízimo, o Templo de Jerusalém, o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash ficava em Jerusalém, então as tribos levavam o dízimo a Jerusalém. Então esses sacerdotes eram os únicos responsáveis e os únicos que tinham autonomia, autoridade para pegar o dízimo. O dízimo é bíblico, mas eu vou dar aonde e para quem? Agora, o problema do dízimo, eu devo dar ele para um pastor? Porque se o dízimo era dado da tribo de Levi, até quando o dízimo foi dado ao Beit HaMikdash? Nós precisamos estudar primeiro a história, quando que o templo foi destruído, para nós termos ideia. Pronto, vamos lá. O templo de Jerusalém, o Beit HaMikdash, foi destruído no ano 70 por Tito Vespasiano, filho de Vespasiano. Tá? Tito destruiu o templo de Jerusalém. Então tinha, a partir do ano 70, tá? Não poderia ser dado dízimo mais no templo, porque não havia sacerdote, não havia o culto, não havia o serviço. E o dízimo fazia parte do serviço. Tanto que as festas bíblicas eram feitas no templo. Tá? Existia um cerimonial para isso. A partir do ano 70, muitas coisas que eram feitas no templo deixaram de ser feitas. E que começaram a se fazer. O que os rabinos ensinaram? As festas bíblicas, em lembrança, em memória, para não se perder, as pessoas poderiam se reunir e fazer. Só que isso, tá, não é o que a Torá diz. Isso foi uma, vamos dizer,
Foi uma forma de não se deixar de cumprir o preceito. Mas, biblicamente, o preceito tem um local específico para ser cumprido, para dar para pessoas que são concedidas por Deus para receber este dízimo. Os rabinos ensinam que, sem o templo, as pessoas queriam dar o dízimo no templo, então que dê agora a casas de caridade. O problema do dízimo, em se pregar o dízimo, é para quem vai dar, tá? E qual é a sua finalidade. Simplesmente eu não posso dar o dízimo simplesmente porque está em Malaquias. Se o templo, tá, ele estava erguido até o ano 70, o dízimo até o ano 70 era dado no templo. Então por isso que Paulo não pregou dízimo. 1 Coríntios 9:13 diz que quem trabalha no templo, Paulo estava vivo ainda, Paulo morreu no ano 66, antes da destruição. A revolta dos judeus contra Roma no ano 66, perto da morte de Paulo, tá? Então, no ano 70 o templo é destruído. Então, Paulo morreu antes do templo ser destruído. Então, até o tempo de Paulo não havia o pedido de dízimo, porque Paulo não podia burlar a lei, Paulo não podia modificar a lei, Paulo não tinha autoridade. Se o próprio Messias, em Mateus 5,17 diz que não veio abolir a lei, então todos que moravam em Jerusalém tinham que dizimar no Beit HaMikdash, mesmo sendo os messiânicos. Você entende? Estou entendendo. Você está compreendendo? Uhum. Então por isso que o dízimo não tem origem nos apóstolos. O dízimo não tem origem porque o dízimo é para Jerusalém, é para o Beit HaMikdash, é das 12 tribos. Como que um gentil vai dizimar no Beit HaMikdash? Por favor, é falta de conhecimento. Um gentil não entrava no Beit HaMikdash, ele ficava num pátio externo. Ele não poderia entrar no Beit HaMikdash. Então, dízimo, um gentil não poderia dar dízimo, mesmo sendo messiânico, já que a religião predominante é o judaísmo, quem manda no templo é os sacerdotes. Nem Cristo aboliu isso. Então, para nós podermos entender, essa prática vem após o ano 70 e após a destruição do Beit HaMikdash. Até então a igreja, a comunidade do primeiro século, a eclésia, a Terrilá, tá? A comunidade, tá? A Terrilá, ela vivia de ofertas voluntárias. Por isso que Shaul pede aos gentios ofertas agora. Eu ensinar para o povo que o padrão correto é 10%, por ser o mínimo, ou porque eu vejo na antiguidade um padrão, eu tenho que botar em considerações muitas coisas. Não existia tantos impostos em Jerusalém como existem hoje. Claro que no tempo do Império Romano existia o imposto de Roma, porque Israel só está pagando imposto de Roma porque foi desobediente. O povo judeu só está padecendo pela desobediência. Mas a vontade de Deus era que fosse dadas as ofertas, os dízimos, e todos iriam prosperar. Não é só um ou outro. Tá? O problema de dar o dízimo hoje em determinado local é quem tem autoridade para receber o dízimo. E o que eles estão fazendo com o dízimo. Porque o problema não é dar o dízimo. O problema é qual é a sua finalidade. Então eu não digo dízimo. Eu digo uma gratidão. Tá? Quando nós recebemos de Deus todo o nosso alimento, toda a nossa renda, nós temos que ser gratos a Deus. Então o que eu faço? O que eu oriento? Que as pessoas sentem no coração e abençoem, mas quem? Tá? Qual comunidade? Qual pastor? Porque se o dízimo não está sendo utilizado de forma correta, tá? Ele tem que ter uma finalidade. Se querem usar Malaquias para falar do dízimo, vai ter que ter a mesma finalidade de Malaquias. Suprir necessidade de viúva, órfãos e estrangeiro. Agora, quem sustenta as viúvas de hoje? A maioria das viúvas de hoje são aposentadas. E quem sustenta elas é o governo. Porque elas trabalharam ou o marido deixou uma pensão. A igreja não tem mais, tá, essa finalidade com o dízimo que Paulo tinha. E nem era dízimo que Paulo pedia nas comunidades, era oferta. E Paulo diz, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, acima de 60 anos. E a palavra honrar ali estipula valor. Então as viúvas eram sustentadas pela comunidade do primeiro século. Agora, alguma viúva é sustentada nos dias de hoje? A Bíblia
Bíblia diz que o dízimo de Malaquias vai para construir templo ou para comprar carro. O povo não conhece as escrituras, então não entende. Porque eles falam porque os outros estão falando. Vamos lá, o dízimo de Moisés, quando Moisés foi construir o tabernáculo, você sabe como que ele construiu? Sabe ou não? Não. Não sabe? Foi com ofertas voluntárias. Quando eles saíram do Egito, Deus disse para Moisés, peça ao povo ofertas voluntárias. E Moisés então pediu ofertas voluntárias, ouro, prata, mantas, tudo para construir o tabernáculo. Ele construiu. Quando a oferta já tinha suprido as necessidades para o tabernáculo, Deus disse, Moisés, já tem muita oferta. Aí Moisés foi e fez o quê? Parou de pedir oferta. Tá? O dinheiro só vai entrar no templo de Jerusalém no tempo de Joás, com a finalidade de colher os impostos que era do templo, que era de meio shekel para cada homem acima de 20 anos de idade. Então o dinheiro só entra em vigor, só entra em o gasofilar, só entra no templo com o sacerdote Joiada e o rei Joás. O povo precisa estudar a origem do dízimo, a sua finalidade. Agora, querem pedir dízimo? Use a finalidade do dízimo. O que eu não aceito é pedir o dízimo e comprar avião, pedir o dízimo e comprar apartamento, e comprar carros e fazer templos luxuosos, sendo que a finalidade do dízimo é sustentar a boca de pessoas que precisam ser sustentadas. Os nossos órfãos é para ser sustentado pela igreja. As nossas viúvas é para ser sustentado pela igreja. Agora, por que eu sou contra na questão disso? Porque a sua finalidade não está sendo usada de forma correta. Estão pegando o dízimo para se construir templos, sendo que deveria se construir templo com ofertas, fazer reparo com ofertas. E a boca dos necessitados ser suprida. Para isso Deus constituiu o dízimo. O dízimo não é para o pastor administrar. O dízimo é da igreja. É dos pobres. Eu sou a favor do dízimo, sim. Eu posso usar como modelo o dízimo de Moisés. Mas sem colocar medo nas pessoas, sem colocar pavor nas pessoas e usando ele de forma correta e bíblica. Se fizer isso, eu sou a favor. Eu só não sou a favor porque hoje não estão utilizando o dízimo e não estão fazendo usando com a finalidade que era nos tempos bíblicos. E aí eu não posso concordar. Eu tenho que abrir minha boca e tenho que falar. Você entendeu agora? Por isso que eu falo contra o dízimo de hoje, que a sua finalidade está incorreta. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, quem quiser ver a finalidade do dízimo, com o que era construído o templo, com o que era feito com as viúvas, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo para que você possa estar aí compartilhando com as pessoas que têm dúvida. Se querem pedir o dízimo de Malaquias, que use a sua finalidade. Digam para eles, se querem pedir o dízimo, use a sua finalidade, porque a sua finalidade não está correta nos dias de hoje. Gostou da resposta? Muito mesmo. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Forte abraço, Shalom Aleichem. Shalom, Orochi. Muito obrigado mesmo pelas respostas. Engraçado que eles usam Malaquias 3 para falar do dízimo. Só que Malaquias 3 não está falando de dinheiro, está falando de alimentação que deveria ser dado para as viúvas, os órfãos e estrangeiros. Por que eu sou contra o dízimo de hoje? A sua finalidade não está de acordo com as escrituras. E o dízimo não se torna um pedido dos apóstolos, mas isso é posterior à queda de Jerusalém. Então não é um ensinamento apostólico, tá? Yeshua, Mateus 23, que muitos pastores vão gostar de usar o livro de Mateus capítulo 23, Yeshua está falando do dízimo de Moisés, não o dízimo da comunidade que surge ali no primeiro século. Então, você, caro amigo, que viu essa ilustração, tenha em mente, o dízimo tem uma finalidade. Não sou contra se dar dízimo, mas sou a favor de utilizá-lo de forma correta, coerente, verdadeira, tá? E que seja usado com as mesmas finalidades que era usada no templo e para as pessoas que têm direito legal. Quem tem direito legal ao dízimo é os levitas, que hoje não existem, viúvas, órfãos e estrangeiros. Eu poderia colocar que quem ensina a palavra pode ser abençoado, sim, mas cadê as viúvas? Cadê os órfãos? Cadê os necessitados? Porque existem tantas pessoas hoje, num Brasil como esse, passando necessidade. Se nós somos uma comunidade, nós somos o corpo do Mashiach. E temos que pensar um nos outros.
Que esta palavra entre no seu coração. Não sou contra o dízimo. Sou contra a forma errônea de se usar o mandamento de Moisés e distorcer sua origem. Isso eu sou contra. Sou contra distorcer a verdade. Nada podemos contra a verdade. Só em favor dela. Shalom Aleichem.